Parlamentares do PSOL, o Partido do Socialismo e Liberdade, entraram com um pedido de medida cautelar contra o programa de escolas cívico-militares do estado de São Paulo. E funcionou, tá? Agora o governo do Tarcísio vai ter que se explicar para o Supremo Tribunal Federal. É uma vitória importante que a gente vai ver agora aqui no Plantão do Meteoro. Esse projeto é polêmico, é polêmico em vários estados, inclusive. Vou chamar a Sofia Labanca na tela, porque a gente pode considerar essa uma vitória importante, né, Sofia? Sim. A gente espera que esse seja só o primeiro passo, né? Esperamos não nos frustrarmos mais à frente, mas a princípio já é aí uma vitória importante, né? A gente está falando do programa de escolas cívicos militares do Tarcísio, né, lá do estado de São Paulo, que foi sancionado no último dia 27 de maio. Logo que foi sancionado, no dia 3 de junho, essa última segunda-feira, saiu no Metrópolis uma série de reportagens mostrando um esquema meio suspeito aí que estava envolvendo esse programa. Esse esquema envolvia a ABMIL, que é a Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, que essa associação estaria não apenas fazendo lobby, como estaria sendo envolvida na implementação dessas escolas, ganhando aí bastante dinheiro sem licitação. Vamos lá para o Metrópolis que eles vão explicar melhor para a gente. Nas últimas semanas, a gente comentou bastante sobre a lei que sancionou o programa das escolas cívico-militares em São Paulo. Foi assinada pelo governador Tarcísio de Freitas. Metrópolis fez um levantamento que revelou que pelo menos 10 municípios brasileiros firmaram contratos sem licitação com a Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, a ABMIL. Somados, eles chegam a 11 milhões de reais. A entidade atua no lobby pela militarização de escolas e foi fundada pelo capitão Davi Lima de Souza, que é suplente de deputado federal pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a gente mostrou aqui no nosso portal, o capitão Davi ele é bem relacionado no Congresso Nacional e faz lobby para a implementação do modelo cívico-militar, oferecendo orientação técnica para possibilitar a mudança de formato nos colégios. Apesar de ter tido apenas 3.800 votos nas eleições de 2022, ele tem desenvoltura política e viaja pelo país inteiro para se reunir com deputados federais, estaduais e prefeitos, promovendo o projeto das escolas cívico-militares. Em nota, o governo Tarcísio de Freitas negou que a associação tenha tido qualquer participação na discussão sobre o projeto de lei estadual. Então você vê aí, são ora, 10 municípios... Tem interesses por trás desse projeto? Nossa, que surpresa. Interesses econômicos, olha só, Puxa né? Vida. 10 municípios aí, parceria sem licitação, num valor de 11 milhões de reais. É bastante dinheiro. E essas reportagens, elas também mostraram um pouco do lobby que acontecia, né, por parte dessa ABMIL, dessa associação, que ia de município em município, tentando convencer os municípios a implementarem o projeto através delas. Eles tinham até uma cartilha, uma fórmula, uma receita aí que os municípios deveriam fazer para implantar o modelo. Vamos ver lá no Metrópolis. E como isso funciona? Segundo descrito na página, tudo começa com uma reunião com o gestor para convencê-lo a encaminhar um projeto de lei que institui o modelo. Depois, deve acontecer uma audiência pública com a comunidade para que essa ideia seja aprovada. Após a apresentação, a Câmara de Vereadores recebe a ata do encontro, já com as indicações de quais escolas serão selecionadas, e então vota o projeto. É no quinto passo que a associação sai ganhando, como mostra o site. Abre aspas, é celebrado o termo de convênio entre o município e a ABMIL, fecha aspas. O que a página não diz, no entanto, é que isso envolve pagamentos milionários. Só a Prefeitura de Lins, no interior de São Paulo, já assinou convênios com a ABMIL que somam quase 2 milhões de reais. Em Minas Gerais, a entidade do capitão Davi, que está presente em 9 escolas da cidade, recebeu dessas prefeituras 5 milhões. O modelo vendido pela ABMIL é diferente, por exemplo, do formato aprovado pela Alesp, que prevê que a Secretaria de Educação faça o processo seletivo dos militares que vão atuar nas escolas. Então você vê, até do ponto de vista do
projeto do Tarcísio tá errado, né? O projeto aprovado pela Lespe ali, que ela se refere, é o projeto do Tarcísio. Até desse ponto de vista, não poderia estar fazendo do jeito que eles estão fazendo. Enfim, diante de tudo isso, né? Como eu falei, isso foram reportagens que saíram na segunda-feira, dia 3. Na terça-feira, dia 4, a bancada do PSOL já começou a agir e, cara, eles criaram uma verdadeira guerra judicial, foram em todas as instâncias possíveis para conseguir segurar esse negócio. A gente está falando aí da deputada federal professora Luciene, o deputado estadual Carlos Gianazzi e o vereador Celso Gianazzi, que pediram aí a AGU, a responsabilização do suplente, né? No caso, o capitão... Nossa, faltou o nome dele. Eita. Enfim, do suplente, né? Do responsável pela ABMIL. Eles também pediram ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Educação a anulação dos contratos com a ABMIL por parte do MEC, né? E também entraram no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a suspensão do programa do Tarcísio como um todo. Então foram aí 4 órgãos diferentes pedindo aí responsabilização do fundador da ABMIL, quebra a suspensão dos contratos e a suspensão do programa de escolas cívicos militares do Estado de São Paulo. O que aconteceu? Hoje, né, na sexta-feira, dia 7, o Gilmar Mendes acatou o pedido dos parlamentares, o pedido que foi feito lá no Supremo Tribunal Federal, no caso, né, a ação direta de inconstitucionalidade pedindo a suspensão do programa de escolas cívicos militares, deu 10 dias para o Tarcísio, para o governo Tarcísio se explicar e dizer, o que está acontecendo aí? Que história é essa? Se não for respondido nesses 10 dias, o processo segue aí a julgamento no STF. Vamos lá na Globo News. O ministro Gilmar Mendes, ele acatou um pedido de medida cautelar que foi feito pelo PSOL para anular essa lei até que um julgamento lá no Supremo Tribunal Federal seja feito sobre a possível inconstitucionalidade desse programa de escolas cívico-militares aqui em São Paulo. Inclusive, o Núcleo Especializado na Infância e Juventude da Defensoria Pública aqui de São Paulo pediu para ingressar nessa ação como amicus curiae, que é quando uma entidade pede para prestar esclarecimentos, para ajudar a dar informações que possam contribuir aí com a decisão do tribunal. Nesse pedido, a Defensoria Pública de São Paulo diz que esse programa de escolas cívico-militares tenta impor um pensamento único e padronizado a partir de valores próprios das corporações militares. Eu lembro a vocês que essa lei é de autoria do próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele sancionou ela no último dia 27 de maio, em uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. E aí o modelo que é proposto mescla a presença de militares que estariam nas escolas para cuidar da disciplina dos estudantes com a presença de profissionais da educação que ficariam responsáveis pelo conteúdo passado em sala de aula. Esse programa é voltado exclusivamente para escolas públicas e a adesão a ele seria voluntária. Então, agora o ministro Gilmar Mendes deu esse prazo de 10 dias para o governo de São Paulo enviar mais informações sobre esse programa e, na sequência, ele vai dar mais 5 dias para que também se manifestem a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República. O governo de São Paulo disse em nota para a gente que ainda não foi notificado dessa decisão, mas que quando for vai prestar todos os esclarecimentos ao STF. Então você vê aí, realmente está indo para frente. A gente não sabe qual vai ser o final dessa história, né? A gente ainda pode ter que vir trazer aqui más notícias mais para frente, né? Mas o simples fato de que isso foi acatada, essa medida cautelar, já significa que vai ter que dar uma freada nesse programa de escolas cívico-militares até que seja
tudo esclarecido e tudo julgado eventualmente, se for por essa direção. Então, já é algo que já colocou aí, jogou um balde de água fria em cima do governo Tarcísio, de uma maneira bastante positiva, na minha humilde opinião, porque não apenas a gente está vendo que pode estar rolando um esquema de corrupção grande por trás disso aí, por trás desse programa, como o próprio programa de escolas cívico-militares já é um programa bastante questionável, né? Que tipo de formação eles querem dar para esses estudantes? É uma formação que daria aí disciplina, ok, mas a que custo? A custo de acabar com o senso crítico desses adolescentes e crianças, né? Sem falar os cabidões que a gente vê por aí. Inclusive, ó, dica aí pro pessoal do Paraná também, dá uma olhada, ver, né? Dá uma olhadinha, não custa nada, dá uma olhadinha. Agora, eu esperava muito isso dos órgãos de controle, Sophie. Cadê os órgãos de controle nesse caso? Né? Cadê os órgãos de controle que precisa de ter esse tipo de assessoria, não sei como que eles gostariam de chamar, consultoria para fazer a implementação desse modelo? Muito bem, minha gente, a gente vai continuar de olho nesses projetos aí, porque ao que parece aí, pelo menos nessa reportagem aí, deu sinais de ter interesses estranhos por trás desse projeto. A gente vai continuar olhando para isso. Sophie, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Ficamos por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e se torne membro, que você ajuda a gente a continuar o nosso trabalho. Um grande abraço, até a próxima.